Grande BH em pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Ao longo dessa semana, nosso quadro trouxe à tona a atual situação do sistema prisional da região metropolitana de Belo Horizonte. Confira agora, na reportagem de Júlio Vieira, um resumo de tudo aquilo que foi abordado nos últimos 4 dias. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Dos quase 44 mil presos em Minas, 14.878 estão na Grande BH, região que mais concentra detentos no estado. São 8.113 presos provisórios e 6.765 condenados. Desses, 4.327 em regime fechado, 2.027 no semiaberto e 411 no aberto. Para comportar esses detentos, das 129 unidades prisionais existentes em Minas, 31 estão aqui na região metropolitana. Entre elas, a maior do estado, o Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, com 1.664 vagas. Esta semana, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, deu declarações polêmicas sobre o sistema prisional brasileiro. Eu não sei o que as pessoas pensam. Eu penso, entre passar anos num presídio brasileiro e perder a vida, eu talvez preferisse perder a vida, porque quando você viola, não há nada mais degradante para um ser humano do que ser violado nos seus direitos humanos. Infelizmente, os presídios no Brasil ainda são medievais, né? E as condições dentro dos presídios brasileiros, elas precisam ser muito melhoradas. Um ex-detento que cumpriu pena de 1 ano e meio por tráfico de drogas e não quis se identificar, relata agressões de agentes penitenciários. Bom, a gente ouviu ele espancando um preso lá só porque ele perguntou que lá a gente estava sendo tratado, maltratado, entendeu? Tudo, cachorro em cima da gente, a gente apanhando. Aí perguntou se a gente ia ser tratado com dignidade e respeito, né? A gente mandou ele levantar e meteu a mão na orelha dele. Direto acontecia, preso ir pra escura, ficar 3 dias, 4 dias, semana na escura. Um ex-agente penitenciário, que também não será identificado, revela que por lidar diretamente com bandidos perigosos, muitos se sentem acuados. Tudo pode acontecer, em qualquer canto e em qualquer esquina. O agente penitenciário é o alvo. Andar sozinho não dá mais. Não temos mais vida aqui fora, somos presos. Mais presos que os próprios sentenciados. De acordo com os números dos sindicatos que eu obtive assim que eu saí do sistema prisional, desde que foi desencadeada a série de atentados no estado, 19 funcionários de um presídio foram assassinados. De acordo com a Lei de Execução Penal em vigência no Brasil, todo presidiário, durante o cumprimento da pena, pode ter direito a uma progressão de regime, passando primeiramente do fechado para o semiaberto e posteriormente para o aberto. Mas para conseguir o direito, o preso precisa preencher requisitos básicos, como cumprir um sexto da pena em regime fechado e ter bom comportamento. Especialistas apontam que a progressão de pena é uma das tentativas de fazer com que o sistema penal cumpra o objetivo social de recuperar o cidadão para o convívio fora dos presídios. Mas o juiz da Vara de Execuções de Contagem, Wagner Cavalieri, afirma que ainda não há um caminho claramente definido no país sobre qual seria o real papel do sistema penal. Eu acho que a sociedade até hoje ainda não definiu o que ela espera da própria execução penal. Se é a mera vingança, se é tão somente punir aquele que cometeu um crime, ou se é tão somente recuperá-lo, ou se ambas as coisas, punir e recuperar. Ao sair da penitenciária, um ex-detento tenta começar uma nova vida, geralmente procurando um emprego. Porém, a falta de qualificação e o preconceito da sociedade são entraves. Em busca de melhorar a situação, a Secretaria de Defesa Social promove desde 2008 o programa Trabalho e Cidadania, que busca reinserir presos no mercado antes mesmo das penas terem sido cumpridas. Atualmente, 12 mil detentos trabalham em Minas, o que corresponde a 55% de todos os condenados no estado. Muitas vezes, sem ter a quem recorrer, parentes de presidiários vivem o drama de não saber quais os direitos do familiar que está dentro da penitenciária. Um projeto aqui da capital busca amparar essas pessoas que necessitam de ajuda para saber detalhes básicos, como o andamento de um processo. Uma das colaboradoras do trabalho, a psicóloga Juliana de Souza, revela que detentos e familiares sofrem constantemente. Muitos, às vezes, ficam desamparados mesmo. A família, principalmente, né, a mãe, para lidar com aqueles filhos, para lidar com a sociedade também, que cobra muito, né, e vê aquela família como agora a família, aquela família que tinha tudo certinho, passa a ser a família do preso. Há um déficit de 14 mil vagas no sistema prisional de Minas atualmente. A Secretaria de Defesa Social
Federal informa que até o fim do ano, mais 2.400 vagas serão entregues em Minas. Até 2014, a previsão é de que outras 12 mil vagas sejam abertas por meio da ampliação e construção de unidades prisionais e outras 4 mil criadas com o uso de tornozeleiras eletrônicas. De Belo Horizonte, Júlio Vieira. Muito bom, Inácio, você estava trazendo uma informação aí que é importante para complementar esse Grande BH em Pauta, que é essa história diz aí você. Eu vou colocar uma informação. Né? Você tem informação na mão. Eu vou resgatar a informação, porque na terça-feira foi comentário aqui em Belo Horizonte, mas também no país inteiro, uma frase dita pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, né, que disse que preferia morrer a cumprir pena em um presídio brasileiro. E esta frase causou aí uma certa indisposição no governo federal, que acabou se vendo obrigado aí a lançar o que está sendo chamado de uma força-tarefa que vai procurar apontar as falhas no sistema penitenciário do país. Essa força-tarefa já começa a se reunir na semana que vem e é uma comissão conjunta formada por técnicos da Secretaria de Direitos Humanos, ligada à Presidência da República, do Departamento Penitenciário Nacional, que é vinculado à pasta do ministro da Justiça, que disse essa frase, e eles começam a se reunir na semana que vem com os secretários de Estado, que são responsáveis pelas unidades prisionais. E a ideia é levantar as principais necessidades de cada Estado, identificando os entraves que dificultam a aplicação de recursos da União no setor, porque isso é o fato. De fato, do orçamento previsto para este ano, pouco foi aplicado. A gente pode dizer aí que esse número de vagas que falta em todos os estados, e o número é grande, por exemplo, Piauí é o único estado onde o sistema carcerário não está superlotado. Tirando ele, todos os outros estados vivem esse problema, sendo que, por exemplo, Minas Gerais é o terceiro estado que mais precisa criar vagas em penitenciárias, com defasagem aí de cerca de 14 mil lugares, né? E sendo que ainda há em Minas 56,6% de réus, né, que na verdade já tiveram o seu processo aí em andamento, mas estão ainda aguardando sentença da Justiça. São Paulo tem um déficit de 74 mil vagas e Pernambuco de 15,3. São os estados com maior problema, Minas, São Paulo e Pernambuco. Bom, além disso, quando a gente começou a trazer esse assunto aqui no Grande BH em Pauta, coincidentemente esse assunto não estava na pauta. Nós trouxemos isso, que já estava inclusive pautado, combinado para trazermos isso aqui na Band News FM há algumas semanas. Vimos trabalhando nessa série de reportagens e de entrevistas que fizemos aqui e, coincidentemente, ao longo dessa semana, o ministro Eduardo Cardoso acabou dando essa declaração polêmica em São Paulo, sei lá onde que ele deu, na verdade, falando em São Paulo, não sei por que eu falei em São Paulo, porque ele é de São Paulo. Deu essa declaração polêmica dizendo que preferia morrer cumprir pena em um presídio brasileiro, que você trouxe aí e tal. Isso gerou, inclusive, uma discussão, um debate no plenário do Supremo Tribunal Federal, antes de se retomar o julgamento do mensalão. Os ministros do Supremo criticaram duramente o governo, disseram que o governo não financia também o sistema carcerário, que é responsabilidade do governo federal, que o governo não destina as verbas necessárias, e isso historicamente. É muito bom ressaltar que isso não é um problema do governo Dilma, isso é um problema histórico, vem desde lá de trás. Há muitos anos que o sistema prisional brasileiro, a gente não pode dizer que está abandonado, mas está praticamente deixado à própria sorte. Os estados acabam tendo que arcar com essas despesas, que não são despesas previstas nos orçamentos dos próprios estados. Para se ter uma ideia, o jornal O Tempo hoje traz uma informação, uma reportagem da Isabela Lacerda, falando que Minas Gerais não recebeu sequer um centavo dos 111 milhões de reais que haviam sido anunciados no primeiro semestre desse ano pelo governo federal, que era exatamente para ser destinado ao aperfeiçoamento do sistema penitenciário aqui de Minas Gerais. 111 milhões foram anunciados, Minas não recebeu nenhum centavo. O subsecretário de Administração Prisional, Murilo Andrade, aqui de Minas Gerais, disse que Minas espera receber pelo menos 10% desse dinheiro até o fim do ano para tentar investir aí nessa área e tentar melhorar o sistema aqui no estado inteiro. É óbvio que nós falamos aqui ao longo da semana da Grande BH, mas o problema é um problema que atinge o país inteiro. Minas tem, como Inácia disse aí, 14 mil vagas, né? Em déficit. No Brasil todo, o número de vagas chega a 300 mil, é um absurdo, né? 200 mil, quer dizer, quase 200 mil. É um absurdo, um número gigantesco de vagas em aberto nos presídios e somente 35,8% dos recursos previstos para o Fundo Penitenciário Nacional no ano de 2012 foram reservados para futuros pagamentos até agora. O que foi pago efetivamente do que foi investido foi só 20%. Então, quer dizer, o governo federal diz que não há projetos, que os projetos não estão sendo apresentados pelos estados, e os estados dizem que apresentam os projetos que o governo não aprova. É o caso de Minas Gerais. Fala que tem projetos lá para o governo federal aprovar e que o governo federal ainda não aprovou. Agora, se os projetos estão de acordo com as questões técnicas, especificações
qualificações técnicas, etc., aí a gente não sabe. É uma discussão que merece que a gente continue com ela aqui mais para frente nos próximos dias e semanas também. E veja só, Luiz, se desses 312 milhões de reais reservados aí para o sistema penitenciário, né, que está lá com o Ministério da Justiça, e pouco mais aí de 60 milhões de reais foram usados, eu fico me perguntando se o problema está realmente na qualidade desses projetos que podem propor e, de fato, modificar essa situação, essa realidade do nosso sistema prisional. Por que o próprio Ministério também não assume para si, sabendo da gravidade desse quadro e que o Brasil está desrespeitando em várias leis dos direitos humanos internacionais com essa situação? Por que não ajuda os estados, não treina, não dá um curso para a equipe dos secretários estaduais de segurança para que eles possam, de fato, avançar de forma com qualidade e de forma consistente? Por que não? É uma boa discussão, a gente vai seguir com ela aqui, com certeza, porque esse assunto não vai morrer por aqui, né? Essa polêmica está só começando. Os jornais estão levantando questões como essas aí da verba e tudo mais, e a gente vai continuar trazendo aqui na Band News FM. E, aliás, frases como essa do ministro, né, servem para esquentar o assunto e colocar lenha na fogueira, né? E um assunto que precisa ser colocado mesmo.